Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no profeta Malaquias nessa manhã. Eu disse à igreja que nós interromperíamos a nossa série de Atos. Que Deus abençoe o coro jovem, que ele continue exaltando o Senhor com o melhor de si. Nós vamos interromper para eu trazer uma palavra pastoral ao coração da igreja acerca do texto precioso. À noite eu continuo pregando em Atos e a partir do domingo que vem também pregaremos no livro de Atos no mês de junho. Nós vamos ler então Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Malaquias 3, a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Oremos hoje. Bendito Deus, eterno Pai. Tua palavra foi lida nessa manhã. Ó Deus, rogamos-te que ela seja exposta com fidelidade aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz e ser pastoreados por ti mesmo, Senhor. Ó Deus, esse texto é tão impactante e ele nos ensina, antes de todas as coisas, que o Senhor requer o nosso coração. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando o nosso coração não é tão consagrado ao Senhor como deveria ser. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes, estando na casa de Deus, ó Deus, nós não temos a comunhão íntima e pessoal que deveríamos ter com o Senhor Jesus. E já de antemão pedimos-te, ó Deus, na pregação da tua palavra, nessa manhã, que nos perdoes, Deus, ó Pai, de nossos desvios, de nossas falhas, de nossos pecados, e que nada, Deus, nada faça separação entre o Senhor e nós. Transforma a nossa vida, que essa palavra, Deus, seja uma palavra de visitação de Deus à Igreja Unida. Ó Deus, e que nós tenhamos, Deus, uma reconciliação do teu povo contigo hoje. Ó Deus, que seja um novo momento na nossa vida, que nós nos tornemos para o Senhor, tal como nos chamaste, e que nós deixemos de viver para nós e vivamos para ti. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Qual não foi a minha surpresa, irmãos, quando eu entrei no culto desta manhã e, sem combinar nada com a nossa orquestra, eles estavam tocando o hino que é a introdução do meu sermão. O primeiro hino que eu aprendi na igreja presbiteriana quando eu era pequeno foi o hino 32 do nosso hinário, o Deus fiel. E na sua primeira estrofe esse hino diz: Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu
sempre. O resto você canta depois. Mas na minha mente infantil foi introduzido esse conceito maravilhoso de que Deus não muda através desse hino. Quando cantava na minha meninice, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Ali, amados irmãos, eu aprendi desde pequeno que Deus é o Deus imutável. Deus é o Deus imutável. Irmãos, essa doutrina maravilhosa nos ensina que Deus é o Deus que não muda. Ele não muda na sua essência, Ele não muda nos seus atributos, Ele não muda nos seus decretos, Ele não muda na sua palavra, Ele não muda nas suas promessas. E essa verdade maravilhosa é esboçada pelo profeta Malaquias nessa manhã. Esse livro, irmãos, foi escrito depois que o povo de Judá foi liberto do exílio babilônico. E no primeiro momento eles chegaram com um grande ímpeto, numa luta, edificaram um templo, amados irmãos, mas o coração deles foi esfriando. Depois dos dias de Ageu e Zacarias, quando foram exortados para edificar o templo, eles não conseguiam edificar as muralhas e a alma deles foi gelando. E de repente então, porque as coisas não aconteciam como eles desejavam, eles se tornaram críticos de Deus e se tornaram displicentes no culto ao Senhor. Então de repente, quando chegava a hora de oferecer um animal como sacrifício, a Bíblia dizia que deveria ser oferecido o melhor cordeiro. Eles pegavam os cordeiros com defeito, um cabrito que fosse cego, uma ovelha que mancasse da perna, algo que não tivesse valor. Esse povo começou a oferecer para Deus o pior. Os sacerdotes desprezavam o culto a Deus, o povo se afastou do Senhor, havia adultério no meio do povo. E Deus então levanta esse profeta chamado Malaquias, cujo nome significa mensageiro do Senhor, para entregar uma mensagem forte, uma mensagem dura, uma mensagem que confronta, mas uma mensagem que chama o povo a voltar-se para Deus, a se reconciliar com o Senhor. E aí, nesse texto maravilhoso que leio para vocês, Deus se revela como o Deus imutável. O tema da nossa mensagem dessa manhã é: Deus é imutável. Deus é imutável. E talvez você me pergunte: quais as implicações desse grande atributo de Deus para a minha vida, pastor? O que tem a ver isso comigo, com a minha família, com a nossa igreja? Deus é imutável, por isso somos preservados. Essa é a primeira verdade do texto. Deus é imutável, por isso somos preservados. Olhe comigo para o versículo de número 6. Leamos todos juntos o que diz o versículo 6, vamos lá? Porque eu, Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável, irmãos. Deus é imutável em sua misericórdia. Porque Deus é imutável, somos preservados. Imagine se o Senhor fosse tratar você conforme os seus pecados merecem. Imagine se o Senhor fosse tratar você de acordo com todos os erros que você já tem cometido e por todas as suas infidelidades que você cometeu contra Ele. Imagine comigo, deixe passar diante dos seus olhos agora. Você já foi perdoado, mas lembra sem dor aqueles pecados mais horríveis, feios e tristes que você já cometeu, que você achou que ninguém via, ou até os que passaram na sua mente e Deus viu. Imagine se Deus fosse te recompensar pelo seu pecado, o que você merecia. Você e eu mereceríamos o inferno da ira de Deus. Mas o texto diz que porque Deus é imutável, nós somos preservados. Quando Jerusalém foi destruída, Jeremias compôs um livro de lamentações.
E ainda no meio daquela grande destruição, com poucos judeus sobrando escravos, ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso está em Lamentações capítulo 3. Irmão, eu e você não fomos consumidos porque as misericórdias de Deus se renovam, não tem fim. Ele é o Deus fiel a si mesmo e a sua palavra. O Salmo 136 também diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu e você, irmão, só não estamos ardendo agora nesse exato momento do inferno da ira de Deus, porque Deus é imutável. E em sua imutabilidade, Ele, por sua graça, por sua compaixão, por sua misericórdia, nos preserva. Alguns anos atrás eu li um livro de Mark Dever, chamado Evangelho e Evangelização. Eu lecionei esse livro lá na Igreja Presbiteriana do Guará 2, numa classe de escola dominical. E naquele livro, Mark Dever conta a história de um irmão nosso chamado Luke Short. Seria Lucas Short. Luke Short era um inglês que no ano de 1615, com 15 anos de idade, na Inglaterra, ele ouviu um grande pregador puritano famosíssimo chamado John Flavel. E com 15 anos ele ouviu aquela mensagem de John Flavel dizendo que se o homem não se arrepende dos seus pecados, não crê em Cristo Jesus e não busca a Deus, ele vai passar a eternidade no inferno da ira de Deus. Naquele momento, aquela verdade não impactou tanto o coração adolescente de Lucas Short. Então, no início da sua juventude, ele vai para os Estados Unidos da América. E então, nos Estados Unidos da América, depois de trabalhar, ele compra uma grande fazenda e se torna um grande produtor agrário. Então, ele viveu, enriqueceu, teve filhos, netos, bisnetos. E quando ele tinha 100 anos de idade, um dia, isso já no ano de 1700, ele saiu na porta da sua casa na fazenda e viu todas as suas plantações, e ele disse: eu tive uma vida muito boa, eu já estou com 100 anos, eu estou perto de morrer, o que vai acontecer comigo? E naquele exato momento, pasmem comigo, ele se lembrou do sermão que tinha ouvido 85 anos antes. A palavra de Deus veio à sua cabeça. E ele se lembrou de John Flavel dizendo que o pecador que não se arrepender e não se entregar a Cristo Jesus vai ser queimado eternamente no fogo do inferno por causa das suas iras e das ofensas cometidas contra Deus. Mas todo aquele que se arrependesse e cresce em Cristo Jesus seria perdoado. E ali na sua cadeira de balanço, Lucas Short abaixou a sua cabeça e disse: Deus, eu peço perdão ao Senhor por viver toda a minha vida longe de Ti, sem Te buscar, apesar da Tua muita bondade. Eu me arrependo dos meus pecados, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. E a partir de então ele conta que foi visitado com o perdão de Deus, a alegria de Deus invadiu seu coração, e depois de alguns meses, ele veio a falecer. Diga para mim se Deus não é misericordioso. Deus é imutável. Por causa da sua imutabilidade, nós somos preservados. Nessa manhã a palavra do Senhor te chama ao arrependimento. Você não sabe se vai viver até os 100 anos como viveu Lucas Short. Então, nessa hora, se arrependa do seu pecado. Deus é imutável em sua bondade, em sua misericórdia. Ele mandou Jesus na cruz por você. E se Ele tem te dado a oportunidade de arrependimento, te trouxe nessa igreja nessa manhã, é para que você se arrependa da vida longe de Deus, para que você creia em Cristo Jesus, para que você confie que nunca ninguém amou você
como Salvador, e que você seja transformado, mudado, resgatado pela obra de Cristo Jesus na cruz. Que Deus te visite com perdão, com justificação, com misericórdia, com salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é imutável, por isso somos preservados. Mas que outra implicação esse grande atributo do caráter de Deus tem para nós? Deus é imutável, por isso somos preservados. Mas Deus é imutável, por isso somos convocados. Deus é imutável, por isso somos convocados. Versículo de número 7. Leamos, irmãos, versículo 7. Vocês vão ler, vamos ler todos juntos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. O povo de Israel, irmãos, foi um povo muito difícil. A Bíblia diz que esse povo é um povo de dura cerviz. Vocês se lembram que o Senhor os libertou da escravidão no Egito, e no deserto mesmo eles já começaram a murmurar. 10 vezes murmuraram contra Deus. E sofreram pragas, amados amigos e irmãos, sofreram enfermidades, foram disciplinados. Foi tal a sua murmuração e tanto o seu pecado contra Deus, que todos aqueles que tinham mais de 40 anos, amados amigos e irmãos, quando saíram do Egito, todos vieram a falecer. Só sobrou Josué e Caleb. Entraram na terra os filhos daqueles que eram adultos. Tamanha rebeldia do povo de Deus. E Deus usa Malaquias para falar com eles: olha, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. A rebelião do povo de Deus é uma rebelião antiga. Será que Deus está falando isso aqui para você também? Desde quando você era menino, você ouve a minha palavra desde pequeno, mas você não tem me temido, você não tem me levado a sério. Você tem pecado contra mim, você tem zombado do meu amor, você não tem reconhecido a minha fidelidade. Que coisa terrível é quando pessoas que conhecem a palavra de Deus, que ouvem do grande amor de Deus, escolhem viver uma vida de rebelião contra o próprio Deus. Mas esse Deus é tão misericordioso, imutável em sua misericórdia, que Ele nos convoca ao arrependimento. Ele diz ao povo de Malaquias e a nós: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é imutável, por isso nos convoca. Ele convoca o povo de Judá a se voltar para o Senhor, a lançar mão do adultério, a parar de trazer as piores ofertas para Deus, a adorar a Deus em espírito e em verdade, a buscar o Senhor e sua palavra, a ter uma séria vida de oração, a parar de viver para si e viver para a glória de Deus. Deus é imutável, por isso nos convoca para que tornemos a sua presença. Ele diz: voltem-se para mim, me busquem e eu vou tornar para vocês, eu me voltarei a vocês, eu derramarei a minha bênção sobre vocês. Deus fez uma promessa tão gloriosa a Salomão no dia que ele edificou o templo, irmãos. Segundo Crônicas 7, 13, 14 diz assim: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu enviar a peste na colheita, ou se eu enviar o gafanhoto na colheita, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Tem dia, irmão, que por causa do nosso pecado Deus fecha os céus. Tem dia que a colheita não floresce mais, Deus manda o gafanhoto na colheita. Tem dia que Deus permite que nós lutemos até contra enfermidades. Mas Ele diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, nós devemos nos humilhar, reconhecer que nós não somos nada, orar, nós devemos invocar a sua presença. Mas mais do que isso, só apresentar nossas petições, diz Ele: me buscar. Nossa oração não deve ser uma oração na qual nós pensamos somente no que Deus nos vai dar, mas é uma oração que nos leva a conhecer a Deus, buscar a face de Deus, adorá-lo e amá-lo com todo o nosso ser. Ele disse: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida? Você tem sido soberbo, se humilhe nessa manhã. Ore, diga a Deus, quero conhecer-te mais. Peça ao Senhor, muda a minha vida. Então ore a Deus para que Ele abra os céus, para que Ele nos visite com perdão, para que Ele traga restauração e cura sobre a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, isso é tanto assim que Tiago, irmão do Senhor Jesus, na sua carta, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele diz, mas chegai-vos a Deus, olha a mesma expressão, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Torne para o Senhor, e ele se tornará para você. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você é alguém de ânimo dobre, irmão? Pastor, o que é alguém de ânimo dobre? É alguém que no domingo é o melhor crente que existe, mas sai da igreja na segunda-feira, não lê a Bíblia, não ora, e flerta com o pecado, flerta com o mundo, e coloca a sua esperança de sua vida em qualquer coisa que não seja Deus. Ânimo dobre é alma dupla. É alguém, amado irmão, que tem uma dupla personalidade. Alguém que é muito fiel quando está no culto, mas alguém que quando está fora da igreja se esquece de Deus. É alguém de uma alma dobrada, de uma alma dupla. O Senhor diz, limpe o seu coração. Se você é assim, se arrependa do seu pecado. A fidelidade a Deus não pode se dar somente nas quatro paredes da igreja, tem que acontecer fora dela. Mas aí Tiago diz, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se a vossa alegria em pranto, o vosso riso em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmão, se nós queremos restauração na nossa vida, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer o que de fato na nossa vida nos afasta de Deus. Nós devemos reconhecer o que está apagando o Espírito Santo no nosso coração, o que está ofendendo a santidade do Senhor, o que está nos impedindo de sermos homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo, o que está nos impedindo de crescer, de avançar, de ser uma bênção. Nós precisamos consertar a nossa vida com Deus. E é impressionante, amado irmão, que talvez eu li esse texto aqui e você falou, o pastor vai pregar sobre dízimo. É lógico, está no texto. Mas antes do seu dízimo, Deus quer o seu coração. Deus quer todo o seu coração. Sabe por quê? Porque se você não dá o dízimo é porque o seu coração não é de Deus. Se o seu coração for de Deus, seu bolso vem atrás. Não é o bolso que comanda, o que comanda é o coração, irmão. Antes do seu dinheiro, Deus quer você. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Ele deu Cristo na cruz por você. Então nessa manhã eu quero desafiar você. O que tem te afastado de Deus? O que tem apagado o Espírito Santo no seu coração? É uma vida de murmuração? É uma vida de ingratidão? É insatisfação com as provações que Deus tem te dado? Você é uma pessoa que só sabe reclamar, uma pessoa invejosa, que só tem uma palavra de ataque. Isso ofende a Deus, apaga o Espírito Santo e impede o seu crescimento espiritual. Nessa manhã o Senhor te chama ao arrependimento, a confessar o seu pecado, a pedir a Deus, Senhor, mude o meu coração. Se isso de fato acontecer, meu amado irmão, o Senhor vai te perdoar o pecado, vai te purificar de toda injustiça, vai te dar uma vida de alegria plena na presença dEle, daquela paz que sobrepassa todo o entendimento, ainda que você esteja na maior tribulação, porque você se voltou para Deus e parou de viver para você. Volte-se hoje para o Senhor, se arrependa do seu pecado. Deus é imutável, porque Ele é imutável. Ele trouxe você aqui nessa manhã para que eu pregasse essa palavra para você, para que você ouvisse, se arrependesse, cresce em Jesus, fosse transformado, tivesse uma vida consagrada e parasse de viver um pé na igreja e um pé no mundo, mas vivesse uma vida santa, que honra o Senhor, que abençoa todos ao seu redor, que faz toda a diferença, para a glória e honra do nome de Jesus. Volte hoje para o Senhor e você verá o Senhor derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. Louvado seja Deus, porque Ele é imutável. Deus é imutável, por isso nos preserva.
Deus é imutável, por isso nos convoca. Oh, Deus é imutável, Ele nunca muda, louvado seja o Senhor, por isso nos confronta. Deus é imutável, por isso nos confronta. Olhamos para o texto. Deus é imutável, por isso nos confronta. Nós vamos ler da segunda metade do versículo 7. Eu vou ler a segunda metade do versículo 7. A igreja vai ler o 8 e o 9, e eu leio parte do 10. Segunda metade do versículo 7 diz assim: mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Igreja, leia o 8 e o 9. Leiam, irmãos, por favor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Até aqui. Deus é imutável, por isso nos confronta. Irmãos, o povo de Israel tem o coração tão endurecido nesses dias, os judeus. A disfarçatez deles é tal que Deus está mandando o profeta pregar para eles, dizendo: voltem para mim. Eles dizem: o senhor está doido? No que nós temos que voltar para o senhor? Nós estamos tudo aqui, nós somos um povo crente. Será que Deus enlouqueceu? No que temos que tornar para o Senhor? E Deus pacientemente ainda argumenta com eles. Deus diz a eles: amados irmãos, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E eles, irmãos, têm uma disfarçatez tremenda. Eles dizem: nós? Pode ser outro povo. No que nós roubamos o Senhor? Deus confronta esse povo no seu pecado. E quando confronta esse povo, não se arrepende, e eles não estão percebendo que Deus está trazendo à luz a desfaçatez deles. Deus está trazendo à luz a sua hipocrisia. No que nós temos que voltar para o Senhor? Não estou roubando, não estou matando, não estou cheirando. O que é isso, meu irmão? Deus quer todo o seu coração. Não é só uma conduta que te agrada, é um coração renovado, transformado pelo Senhor. Deus diz para eles: vocês estão me roubando. Nós roubando o Senhor em quê? Deus confronta, amado irmão, a hipocrisia, a disfarçatez do seu povo. Deus confronta a sua infidelidade. Diz o texto: roubará o homem a Deus? Do que nós temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, o dízimo foi estabelecido na palavra de Deus, estabelecido em todo o Antigo Testamento e também no Novo. Uma das desculpas de quem não gosta de dar o dízimo, que diz assim: dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não é só coisa do Antigo Testamento, é do Antigo e do Novo. Lá no começo você já vê o nosso patriarca Abraão dando dízimo de tudo que conquistou na batalha a Melquisedeque, o rei da justiça, o rei de Jerusalém, o rei de Salém, o rei da paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Deus institui o dízimo para o seu povo, amado amigo e irmão. E em Mateus 23, Jesus confronta os fariseus dos seus dias, que não exercem a justiça, a misericórdia e a fé, e se acham bons porque dão o dízimo e jejuam. Jesus diz que eles têm que exercer a justiça, a misericórdia e a fé, jejuar e dar o dízimo. Então o dízimo é do Antigo e do Novo Testamento. Dízimo, irmão, é 10% daquilo que Deus me dá. Tudo é de Deus. Mas Ele é tão bom que Ele fala assim: você vai devolver 10% para a minha obra, e eu vou deixar 90% para você. É isso que Deus ensina na palavra para quem é membro da aliança e membro da igreja de Cristo Jesus. E diz o texto que esse povo judeu não está roubando só nos dízimos, eles estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Dízimo, amado irmão, é de Deus, não é meu, eu não boto a mão. Oferta é algo voluntário de coração. Mas eles são tão mesquinhos que eles roubam a parte que é de Deus e ainda não dão a parte que é deles. Oferta é algo que vem depois do dízimo. Eu já vou falar daqui a pouco sobre isso. E aí então o Senhor disse que porque eles estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, eles estão sendo amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Eles estão vivendo dias de seca. Deus fechou os céus nos dias deles, não está chovendo.
O salário deles é como um saco furado. Eles recebem o dinheiro, mas é como se caísse no saco furado, o dinheiro some, desaparece. Não tem bênção no meio deles. Deus diz: vocês estão sendo amaldiçoados porque vocês estão roubando de mim. E não é tolice roubar de Deus. Quem rouba de Deus é disciplinado, castigado pelo próprio Deus. E aí então Deus diz a esse povo, amados irmãos, que não era um problema de uma pessoa ou duas, era um problema endêmico. Ele diz aqui: olha, porque a mim me roubais vós a nação toda. Todo mundo se desviou. Todo mundo se afastou de Deus. Todo mundo colocou a sua segurança no dinheiro e fez do dinheiro seu Deus. E adorou o dinheiro e diz: eu preciso do dinheiro para viver, não de Deus. Então eu não vou dar o dízimo para o Senhor. Mas Deus é tão misericordioso na confrontação a esse povo, que Ele desafia o povo dizendo: trazei. E a ideia de trazer, amado irmão, é que o dízimo fazia parte da adoração a Deus. Então é algo que a gente leva. O dízimo não é algo que fica comigo, certo? Tem gente: não, eu não vou dar o dízimo. Não, é para trazer, é para levar. Todos os dízimos, aqui diz o texto, ao versículo 10, vamos comigo: trazei todos os dízimos. É 10% de tudo que é de Deus. Certa feita lá em Brasília, eu preguei esse texto, um irmão chegou para mim e falou assim: reverendo, eu faço o seguinte com o meu dízimo: 4% da igreja, 4% eu ajudo uma casa de recuperação de drogados, 2% eu dou de oferta para os missionários. E eu falei: que engraçado, né? Imagine se o chefe dele falasse assim para ele: está aqui seu salário, mas quem administra seu salário sou eu. 20% para sua mulher, 20% para sua mãe, 20% para sua tia, 20% para os seus meninos, 20% para você. Será que ele ia aceitar? Como é que então ele mete a mão no que é de Deus? Descaradamente, de maneira deslavada. Se eu não aceito que um homem administre o que é meu, como é que eu vou querer administrar o que é de Deus? E aí o texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em hebraico era o alfoli, era a tesouraria do templo. E significa que eu tenho que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Não é botar no meu bolso, não é dar para outro, não é para dar para o missionário. O dízimo eu tenho que entregar na igreja, na casa do tesouro. Se eu quiser dar oferta para missionário, eu dou. Se eu quiser abençoar a casa de recuperação, eu abençoo. Mas o dízimo não é meu, não é seu. O dízimo é de Deus, irmão. Nós não temos direito de colocar a mão nele. Se eu não dou o dízimo, irmão, estou roubando a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Qual é o objetivo? Para que haja mantimento na minha casa. Os sacerdotes eram sustentados pelo templo. E na nova aliança, amados irmãos, não só nós, os pastores, pregadores da palavra, nós cuidamos dos nossos músicos. A igreja tem belos corais, tem regentes, tem pianistas. Vocês sabiam que essas pessoas trabalham, precisam receber salário? Os missionários dos quais nós cuidamos, ofertas que nós damos, os pastores que pregam para vocês. A igreja de Deus tem que ser sustentada. Nós temos que ser fiéis, amados irmãos, nos dízimos e nas ofertas. E isso é culto a Deus. Preste atenção, veja bem que Deus nos advertiu primeiro que Ele quer o nosso coração antes do nosso dinheiro. Mas se eu não dou o dízimo, se eu não devolvo o que é de Deus, isso é o sinal que o meu coração lá atrás já fugiu de Deus há muito tempo. A ideia do texto é o seguinte: quem não dá o dízimo está desviado, é ladrão. Quer que eu repita? Vou devagar, para não doer menos. Quem não dá o dízimo está desviado e é ladrão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós avaliemos o nosso coração. Pregando esse texto em Santiago do Chile, contei a ilustração que eu vi de Juan Carlos Ortiz. Um camarada não estava dando dízimo, ouviu o pastor pregar sobre dízimo e falou assim: vou pedir o pastor para orar por mim. Enquanto eu estava pregando, uma pessoa estava na igreja. Isso foi no ano de 2001, meus irmãos. Eu era um jovem pastor presbiteriano de 22 anos.
E aí então eu pregando o dízimo, o camarada estava pensando enquanto eu falei isso, ele falou assim, vou orar, vou pedir o pastor para orar por mim, que eu não consigo dar o dízimo. E quando ele pensou isso no exato momento, porque ele era parente de um diácono, e contou para o diácono na hora, no exato momento do sermão, Deus me deu a seguinte ilustração, que eu ouvi de Juan Carlos Ortiz. Um cabra chegou para o pastor e falou assim, pastor, ora por mim que eu não estou conseguindo dar o dízimo. E o pastor falou assim, não, eu não vou orar não, porque eu não oro por ladrão. Deus faz cada coisa, irmão. Aí o camarada saiu dizendo, pastor está pregando sobre dízimo, por que aumente o salário dele? Misericórdia, não entendeu nada do texto. O dízimo é para Deus, não é para o pastor, é para a glória e honra do nome do Senhor. E o Senhor diz a esse povo então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. No comentário de Malaquias do reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu quero fazer essa aplicação nesse ponto para ir para o outro logo, ele coloca as principais desculpas de quem não dá o dízimo. Primeira delas, eu já refutei algumas aqui. O dízimo é do Antigo Testamento. Resposta, errada. O dízimo é do Antigo e do Novo Testamento. Segunda desculpa, não dou porque não sobra. Resposta, errada. O dízimo não é sobra, é prioridade. Se Deus é prioridade, o primeiro dinheiro que a gente separa do nosso salário, esse vosso pastor faz isso, para a glória de Deus. Primeiro dinheiro que eu separo, certo? É o de Deus. Se Deus é primeiro, se Ele me amou, deu Cristo na cruz por nós, Ele não precisa de mim, mas eu quero expressar meu amor a Ele. Então, o primeiro dinheiro que eu separo é o de Deus. O dízimo não é sobra, é prioridade. Segundo, terceiro argumento que a Verena Hernandes coloca, o argumento pragmático. Eu não dou porque tem quem dá e é rico, tem quem não dá e é rico, e tem quem dá e é pobre. Irmãos, nós não damos porque queremos receber em troca. Isso é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, o cara dá para ganhar mais de volta, é barganha. Nós damos por amor, porque Deus deu Cristo na cruz por nós. Certo? Então esse argumento está errado. Damos porque recebemos de graça a salvação em Cristo Jesus, temos riquezas espirituais infinitas e amamos nosso Deus mais do que o Deus dinheiro. O outro argumento sentimental. Eu não dou o dízimo porque, reverendo, eu não sinto que eu devo dar o dízimo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Você não vive pelo que sente, você vive pela fé. E dízimo não é questão de sentir, é questão de ler, ouvir e obedecer. Mas você fala para mim, mas pastor, lá no Novo Testamento Paulo não fala em Corinto que cada um tem que dar segundo tiver proposto no coração. Regra de hermenêutica, eu vou ensinar você a interpretar a Bíblia. O texto se interpreta no seu contexto. Paulo está falando de oferta. Oferta é que cada um dê conforme propôs no seu coração. Oferta é voluntária, é conforme você sente. Oferta sim, dízimo não, dízimo é obediência. Oferta vem depois do dízimo. Outro argumento, não dou dízimo não, pastor, porque eu prefiro dar oferta. Ó a resposta do reverendo Hernandes. Oferta vem depois. Dízimo é obrigação, oferta é presente. Eu estava parando para pensar nisso. Está ali minha filha linda Isabel, Davi está lá em cima trabalhando. Imagine se eu viro e falo para eles, agora o papai não vai dar mais a comida para você, não vai dar mais a roupa, não vai dar a escola, mas toma aqui um PlayStation para você brincar. Ué, vocês vão falar que eu enlouqueci. É a mesma coisa. Dízimo é obrigação, oferta é presente. A gente tem que cumprir a obrigação, presente vem depois, quando dá. Depois, o texto diz aqui, reverendo Hernandes coloca mais um argumento. O conselho não administra bem. Resposta, isso não é responsabilidade sua. O conselho vai prestar contas a Deus. O texto não diz que você tem que dar o dízimo se o conselho administrar bem. Onde é que está isso? Você colocou aqui no versículo a mais? Se o conselho administrar bem, eu dou. Não tem nada disso. Deus confiou ao conselho a administração do dízimo. O conselho vai prestar conta a Deus como administrador. Sua obrigação é cumprir sua responsabilidade diante de Deus. Última desculpa que a reverenda Hernandes coloca aqui. Penúltima. A igreja é rica, não precisa. Dou o dízimo, irmão, porque amo meu Deus e a sua obra. Ele me ordenou a dar porque por amor e não porque a igreja é rica ou não é. É para o reino de Deus avançar. Último lugar. Não dou porque não concordo. Aí, reverendo Hernandes coloca assim. Só quero dizer que você é muito poderoso, porque discordar de Deus e desobedecer deliberadamente significa estar exposto à sua correção.
Talvez sua vida financeira não seja afetada, mas talvez outras coisas estejam travadas em sua vida. Talvez relacionamentos tenham sérios problemas na sua vida. Talvez bênçãos que você esteja esperando estão travadas na sua vida. Consequências que você esperava na vida das pessoas que você ama não tem acontecido porque você tem lutado contra Deus, tem sido infiel, tem resistido à palavra do Senhor. E Deus corrige, irmão. Se você tem sido infiel, irmão, eu quero falar isso com muito amor com você, isso é ingratidão. Nunca ninguém te amou como o Senhor Jesus. Deus deu o Filho dele eterno na cruz por você. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Paulo diz isso. Como você não expressa com todo o seu ser os seus bens e a sua lealdade, essa total gratidão? Irmão, presta atenção, quem é a pessoa mais rica que já existiu? Deus. Jesus era o mais rico de todos. O que ele fez? Ele nos amou tanto que ele falou assim: vou me tornar pobre, e se humilhou, e por causa da sua pobreza e da sua morte, o que aconteceu? Eu e você nos tornamos ricos, nós fomos salvos, perdoados, a bênção de Deus entrou na nossa vida. Então, se o nosso Senhor, que era o mais rico de todos, abriu mão da riqueza por amor de mim e de você, por que nós vamos fazer do dinheiro um Deus, se nós já fomos libertos dessa idolatria maldita? É por causa do amor de Jesus, irmãos, que nós somos fiéis nos dízimos. É por causa do amor de Jesus que nós damos ofertas. Essa igreja aqui não é universal do reino de Deus, mas a igreja presbiteriana aborda os temas bíblicos, quer você goste, quer você não goste. Meu compromisso é pregar a palavra de Deus. Pelo menos quando eu chegar diante do trono de Deus, eu vou falar: Senhor, estou limpo, eu fui fiel, ainda que você não goste. Eu amo tanto você, que vou pregar a palavra de Deus para você, e vou te chamar a um arrependimento, para que Deus restaure a sua vida, abençoe o seu coração, e transforme você, e te dê uma vida abundante, alegre, cheia de bênçãos e de paz, em nome de Jesus, amém? Deus é imutável, porque é imutável nos confronta, que nós nos arrependamos, e nos tornemos fiéis nos dízimos e nas ofertas, em nome de Jesus. Deus é imutável. O texto nos ensinou, porque Deus é imutável, Ele nos preserva, porque Deus é imutável, nos convoca, nos confronta. Mas porque Deus é imutável, em último lugar, nessa manhã, o texto diz que Ele nos desafia. Porque Deus é imutável, Ele nos desafia. Olha aí para o versículo 10, na segunda metade ele diz assim: provai-me nisso. Presta atenção, irmão, Deus está autorizando você a provar Ele. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Esse verbo para provar no hebraico é o mesmo verbo usado para quando você purifica e experimenta o ouro. Me experimente nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus está dizendo que se a gente voltar para Ele, se o nosso coração se voltar para Ele, se a gente buscar a presença dEle, e se a gente demonstrar a nossa fidelidade, inclusive na nossa vida financeira, Ele diz que vai derramar sobre nós, abrir as janelas dos céus, pode ser as comportas dos céus, e derramar bênçãos incalculáveis. Ele diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Aqui não é um demônio não, irmão. O devorador aqui era o gafanhoto que devorava a lavoura do povo. O Senhor vai cessar com tudo aquilo que devora os seus recursos, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, o Senhor vai nos fazer frutificar, diz o Senhor dos Exércitos. E todo mundo que olhar para você, diz o texto, vai chamar você de feliz, porque vocês serão uma terra deleitosa. Todas as nações vão chamar vocês de abençoados, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós não cremos em teologia da prosperidade, mas Deus está dizendo: me prove nisso. É Deus que está dizendo, não sou eu, pastor Rosta. Se você for fiel, eu vou abrir as janelas dos céus, vou derramar bênçãos sem medida, vou repreender aquilo que está destruindo a sua vida, e vou abençoar você, e quem olhar para você vai ver a minha bênção na sua vida, e vai chamar você de alguém deleitoso e abençoado, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, não cremos em teologia da prosperidade, mas o Senhor nos diz do texto que vai abençoar imensamente a vida daquele que amar ao Senhor e for fiel nos dízimos e nas ofertas. O problema da teologia da prosperidade é o seguinte, irmão: o sujeito dá para si e não para Deus. Ele ouve essa promessa: o quê? Deus falou que vai me abençoar de maneira sem medida, então tá bom, já que Deus vai me abençoar, então eu vou dar 1000 na igreja e Deus vai me dar 10.000 de volta. Mas isso, irmão, quem faz isso não está dando para Deus, está dando para si mesmo.
Nós não acreditamos em teologia da prosperidade. Mas mesmo não acreditando em teologia da prosperidade, porque ela é maldita, ela é egocêntrica, Deus disse que Ele vai nos abençoar, se nós somos fiéis a Ele, e nós cremos na sua palavra. Mas lembre-se de uma coisa, antes de tudo, Deus quer o seu coração. Ao final desse sermão, nessa manhã, eu quero lembrar você de uma frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele dizia: não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Deus já te amou e deu Cristo Jesus na cruz por você. Isso é de graça. Ele te salvou de graça, e você creu em Jesus e recebeu o seu perdão e a sua salvação. Mas agora que você já recebeu tudo de graça, Deus quer o seu coração totalmente para Ele. E se o seu coração não for totalmente dele, Ele te ama tanto que Ele vai colocar dificuldades na sua vida, vai colocar desafios para que você entenda que Ele tem que ser a primeira prioridade da sua vida, porque Ele deu por você o que Ele tinha de melhor. Você custou o preço mais caro do universo. Jesus morreu por você. Você é precioso para Deus. Então Deus te ama tanto que sabe que a maior bênção que você precisa é andar com Deus, e Ele vai usar todos os meios possíveis para trazer seu coração de volta para Ele, até a disciplina, até a confrontação, porque Ele te ama e te quer na presença dEle. Se você tem sido infiel na adoração, na vida santa, na oração, nos dízimos, no estudo bíblico, volte-se hoje para o Senhor. Deus quer te dar a bênção de ter uma comunhão viva com Ele. Pode voltar confiando. Ele te perdoa, Ele te restaura. Sabe por quê? Deus é imutável. Por isso te preserva, por isso te convoca, por isso te confronta, por isso te desafia. Volte para o Senhor e Ele vai derramar sobre você bênçãos sem medida. Volte para o Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Se você ouviu essa mensagem e confia na imutabilidade de Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Irmão, essa é uma mensagem muito séria, para a gente sair daqui como se nada tivesse acontecido. É para você agora, nesse momento, olhar para o seu coração e dizer: Deus, obrigado porque o Senhor tem me preservado. Deus, me perdoa porque vindo à igreja eu estou longe do Senhor. Me perdoa porque eu não tenho respeitado a Tua palavra, eu tenho feito o que dá na minha cabeça. Mas Deus, eu quero voltar para Ti hoje. Muda a minha vida. Eu quero tomar a decisão de sair daqui e ser fiel e mudar todos os meus costumes. E o Senhor disse que vai me abençoar. Ainda que o Senhor não abençoe, eu quero viver para o Senhor. Mas nós cremos na promessa do Senhor que vai nos abençoar. Coloque sua vida diante de Deus nessa manhã, meu irmão. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Mude de vida. Deus não está interessado no seu bolso. Deus quer o seu coração. Volte-se hoje para o Senhor, porque Ele te amou e deu Cristo na cruz por ti. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Você ouviu essa mensagem hoje e disse: eu quero voltar para Deus. Eu quero um relacionamento abundante com o meu Senhor. Quero amar a palavra, a oração, a piedade, a vida santa. Onde você está, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir, porque Deus não precisa de você, nem de mim. Se você está dizendo: Senhor, eu quero voltar meu coração para o Senhor, eu quero orar por sua vida nessa manhã. Se você ouviu: eu quero tirar qualquer falso Deus da minha vida e colocar-me nas mãos de Jesus, de verdade. Eu me consagro ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai, a palavra foi contundente e forte, mas é demonstração de amor. Tu nos amas tanto, Deus, que queres mudar nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque Tu nos amaste, Jesus. E porque a nossa salvação não depende do que nós fazemos, mas do que Cristo fez.
E se cremos, cremos porque o Senhor nos deu a fé como dom e fomos declarados justos no teu tribunal. Mas o Senhor não quer mudar somente a nossa condição diante do teu trono, a nossa posição judicial diante de ti. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer nos dar uma comunhão plena, abundante com o Senhor. O Senhor quer nos dar alegria, quer nos dar paz. Eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus, Senhor, abençoe a vida da tua igreja. Deus, traga a restauração para o teu povo nessa manhã. Espírito Santo, opera o arrependimento no coração daquele que ainda está endurecido em nome de Jesus. Ó Pai, e nessa manhã traz um quebrantamento novo para o coração da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração seja todo teu aqui na Unida. Que nós amemos ler a tua palavra, que nós amemos ouvir a pregação, que nós amemos te adorar, que nós amemos o culto, que nós amemos orar como povo de Deus, que nós amemos trabalhar e doar toda a nossa vida ao Senhor. Que para nós seja um prazer, com alegria, ó Deus, devolver aquilo que te pertence e ofertar generosamente também para a glória e honra do teu santo nome. Ó Deus, abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Deus, tu amas a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, vê as lutas que ela tem passado, Senhor, e derrama sobre ela bênção sem medida, traz restauração para a nossa igreja. O Senhor tem nos chamado a um momento de uma decisão espiritual, a um novo momento, a um quebrantamento, a um novo rumo na vida da igreja. Ó Deus, nós não queremos viver como estávamos, nós queremos um novo tempo na tua presença. Nós queremos, Deus, ó Pai, um novo momento no relacionamento com Jesus. Ó Senhor, o Senhor nos disse que nós deveríamos te provar. Nós não estamos acostumados com isso, Deus. Nós presbiterianos, ó Deus, acreditamos que o Senhor é soberano e faz tudo como o Senhor quer. Ó Deus, mas o Senhor me disse, provai-me nisso. Pois bem, Senhor, nós já temos visto a tua fidelidade, Deus, ó Pai, e o Senhor cumprindo essa tua promessa na vida de cada um de nós. Deus, cumpre na vida de todos os que aqui estão. E, ó Deus, que o Senhor abra as comportas dos céus, derrame sobre a igreja bênção sem medida. Cura os nossos enfermos, Deus, ó Pai. Cura a tua igreja, Deus, ó Pai. Abençoa teu povo. Quero colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Regiélida, que vai começar um tratamento nessa semana. Vai diante dela, cuida do coração do Osmar, junto com ela, de toda a família. Dá a eles bênção e cura completa nessa situação, em nome de Jesus. Abençoa toda a igreja, todo o rebanho. Enche-nos do Espírito Santo. E que a Unida seja conhecida como a igreja que se voltou para Deus. Como a igreja que voltou para a presença do Senhor. Restaura-nos, abençoa-nos. Muito obrigado, Deus, porque tu és o Deus imutável, porque tu não mudas, a tua bênção está sobre nós. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém.